Assim como a gente come com os olhos, a gente também compra com os olhos. Se você tem farmácia e quer vender mais, fica comigo para saber como ter uma fachada de loja perfeita e irresistível para o seu cliente. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Escoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Você já sabe, mas não custa relembrar. Toda terça-feira, 19 horas, a gente publica um conteúdo novinho em folha aqui para você. E aproveita que você já está aqui, se inscreve, não te custa nada e é super importante pra gente. Se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque toda semana a gente capricha aqui num convidado para você. Se você preferir, você pode ouvir este programa em formato podcast nas plataformas Spotify e Google Podcast. Não são poucas as farmácias que deixam a desejar quando se trata de fachada de loja. Muitas são sujas, mal cuidadas, possuem o letreiro quebrado e velho, logotipo escondido, desbotado, enfim. São muitas falhas, a minha lista é grande, eu nem vou falar tudo. Por isso, eu convidei novamente a Regina Blessa, consultora, palestrante, escritora especializada em varejo, visual merchandising, trade e mais um monte de coisa. Regina, não posso nem dar o seu currículo completo aqui no programa. Obrigada pela sua participação novamente aqui. Imagina, é um prazer falar com você, Viviane. Bom, e antes de começar essa conversa com a Regina, eu já quero pedir o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, é só você apertar no joinha e já compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa melhorar a fachada de loja. Bom, e como eu disse, a Regina, novamente aqui no canal, vou colocar aqui em cima um link para um vídeo que a gente já tem da Regina aqui no canal, também é muito bacana, vale a pena você assistir. Hoje a gente está falando de fachada de loja. Regina, quais os tipos de fachadas mais comuns no Brasil? Bom, as farmácias têm, assim, fachadas meio comuns, né? Então a gente pode encontrar aquelas lojas retangulares, né, que ficam no meio da rua, assim, no meio da rua, que eu digo no meio do quarteirão, né? Elas podem ser ou para dentro, com vagas para fora, ou aquelas que já são meio para fora, com a vaga na calçada, né? E a gente tem também aquelas mais quadradas e tem as de esquina. As de esquina são as mais procuradas, né? As mais assim, que o pessoal sabe que funciona mais porque ela tem dupla visibilidade, né? Mas é mais ou menos esses tipos assim, normais, né, que a gente encontra. E a fachada, quer dizer, tô falando do prédio, né? Mas a fachada, aí você tem aquela, se a loja é recuada, você tem que ter uma fachada recuada ou uma fachada mais para frente na rua, para poder ser vista, né? Ou você já tem uma fachada na calçada, aí já é mais fácil de ter uma boa visibilidade. A da esquina é fantástica, né? Porque você tem geralmente duas frentes e você consegue ter uma comunicação melhor, né, e até dobrada da tua marca na fachada. E qual que você acha que dá mais certo para a farmácia? Olha, todas dão, depende de como você fizer a fachada, né? Então, uma fachada de esquina que é boa, se for mal feita, também não funciona. Então, a gente vê muita fachada, às vezes, que você passa rápido com o carro e você nem percebe que é uma farmácia. Aí tá errado, né? A farmácia geralmente tem que ter algum símbolo. Você vê que muitas colocam uma cruz, né? Elas põem uma cruz assim, estilizada, para dizer que é uma farmácia. Na Europa se usa muito também. Você vê uma cruz, você já sabe que é, né? Que é uma farmácia. Então, você tem que deixar a loja clara, né? Para quem passa, falar aqui tem uma farmácia. Se a tua farmácia não parece farmácia, ou não está escrito farmácia, aí você precisa tomar alguma providência, a não ser que esteja num ponto fantástico que todo mundo enxerga bem. Aí o ponto é de um negócio difícil, né? Acertar no ponto, achar o ponto perfeito. Mas assim, a gente sabe que tem questão de letreiro, a gente sabe que tem questão de cores, né? Tem alguns elementos da fachada que são muito importantes. Queria que você falasse um pouquinho desses elementos. Por exemplo, o letreiro. O que você poderia dar de dica? Vitrine. Vitrine de farmácia, então, é um negócio super difícil, porque o que você vai colocar na vitrine da farmácia? Produto de beleza, como é que você vai arrumar? Porque a vitrine, ela compõe a fachada, né, gente? Então, assim, você tem que pensar nessa vitrine. Queria que você falasse um pouquinho desses elementos, né, que compõem a fachada para quem está olhando a fachada, né? Quer dizer, a visão do cliente. Uhum. Então, geralmente a fachada é de vidro,
né? E se a gente chamar essa fachada de vitrine, a gente pode chamar, né? Se ela for toda de vidro, ela deve mostrar alguma coisa para o consumidor que passa rápido. Então você imagina, se você passar de ônibus ou de carro, você tem 3 segundos para olhar e ver se aquilo é bacana. Então, os produtos da farmácia são muito pequenininhos. Então, não adianta se encher de shampoozinho, né, de creminho, assim, então, porque a pessoa que passa rápido não enxerga nada. E quem está na loja também não vai ficar olhando a vitrine, já vai lá dentro, ver o que está vendo por dentro, né? Então, a gente tem que colocar produtos maiores ou colocar alguns adesivos com marcas. Eu acho muito legal o que se faz em alguns países, que aqui no Brasil se faz pouco, que é deixar a vitrine por conta de um fornecedor que vai pegar o seu produto grande, né, em grande, assim, em tamanho grande, né, colocar um adesivo e colocar uma frase, sabe? A gente sabe que medicamento não pode muito fazer isso no Brasil, tem muita lei, né? Mas você pode fazer de um creme, né, de um dermocosmético, alguma coisa assim, e fica bacana. Então, é interessante mudar pelo menos essa vidraça, né, essa vitrine que a farmácia tem, para não ser uma coisa chata, né, só produtinho, assim, colocado e tal. Eu até aconselho muitas lojas para que adesivem as vitrines para poder usar para o lado de dentro, porque a gente vê muita farmácia que põe o produto virado para dentro, e não põe o produto virado para fora, sabe? Você olha assim o produto de trás, né? E é muito feio. Então, o ideal é, ou você coloca ele para fora e para dentro, né? Se a prateleira for de vidro, né? Ou você adesiva com uma coisa maior, mais bacana, e vai trocando esse adesivo, lógico, você pode todo mês trocar, para não ficar uma coisa muito chata e sempre aquela mesma coisa, né? Então, eu acho que para as lojas é muito legal porque o fornecedor faz isso, né? Ele não vai pagar nada por isso. E o fornecedor vai dar graças a Deus da farmácia deixar, né? Fazer uma propaganda na vitrine. Não, essas parcerias que a farmácia pode fazer com o fornecedor, elas são muito interessantes, e não só para a vitrine da sua loja, mas também dentro. Você pode, sei lá, ceder espaços e fazer várias parcerias. Agora, você comentou dessa adesivagem da vitrine, realmente é muito interessante, mas acho que tem que tomar cuidado, Regina, para não atrapalhar, porque me parece que de fora o consumidor precisa visualizar o interior da loja. É isso mesmo? Não, então, você não pode adesivar a vitrine inteira, né? Você tem que fazer uma parte. Então, hoje em dia, existe um adesivo chamado Perforate, que ele é furadinho. É igual aquele do metrô, sabe? Quando você olha assim, o cara adesiva o metrô inteiro, o vagão inteiro, só que você, de fora, parece que está tudo tampado, mas você de dentro enxerga, porque ele é todo furadinho, né? Então, esse adesivo, ele não tampa a luz do sol, mas assim mesmo, você não deve colocar na vitrine inteira. Você deve colocar numa meia vitrine, né? Colocar um produto, não, sabe, assim, tampar a vitrine, né? Porque senão vocês têm que enxergar um pouco o que tem na loja. E é muito importante que a pessoa, quando passa na frente da loja, consiga enxergar o fundo da loja, ou pelo menos o ambiente que ela vai entrar. Porque isso digamos assim, é um gatilho para que ela entre ou não, né? Se ela gostou ou não do que ela viu na entrada, para poder ir dar uma consultada melhor lá dentro na loja. Então, tem que fazer, você pode adesivar, mas adesivar, entendeu? Deixando um pouco de visibilidade do lado de dentro da farmácia, principalmente de noite, quando você acende a luz, você tem que enxergar a loja. Letreiro. Como tem que ser o letreiro da fachada? Porque a gente vê muito letreiro por aí, como eu disse no início do programa, com luz queimada, desbotado, sujo. Isso não é bacana, né, Regina? Não, é horrível, né? Para qualquer loja é feio. Para a farmácia é pior, né? Porque nós estamos falando de saúde, de uma casa de saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cor que usa, né? Antes de fazer uma farmácia de uma cor, sabe, roxo, berinjela, sabe, aquela coisa horrorosa assim, porque vai assustar, as pessoas não estão acostumadas, né? A gente tem uma tal psicodinâmica das cores para poder usar, para não assustar o consumidor. E aí você tem que pôr umas letras bacanas, que você, né, consiga ler de longe, e de preferência
quando você quiser saber se a tua fachada está sendo bem vista ou não, você vai um quarteirão antes da sua loja e um quarteirão depois da sua loja e peça para alguém ler a sua fachada. E outra coisa que é legal para a gente fazer, peça para uma pessoa qualquer da rua, não um conhecido seu, uma pessoa que está passando assim, pergunte assim, você sabe onde é que tem uma farmácia? Para ver se a pessoa diz, ali tem uma, porque isso é uma dica, né, para a pessoa perceber se a sua loja está sendo vista pela população da vizinhança, entendeu? Porque às vezes você tem uma loja que está boa, você acha que está bem, mas ela está tão escondida que ninguém percebe que a loja está lá. Então, quando os transeuntes sabem onde está a farmácia, é um bom sinal. Regina, você falou de cor e eu tô me lembrando assim, eu tenho visto muita farmácia com fachada preta, para dar aquela ideia de fachada de que é uma farmácia classuda, que é uma farmácia elegante, que é uma farmácia premium, digamos assim. Você concorda com o uso da cor preta na fachada da farmácia? Não. Eu não. Eu acho muito arriscado, entendeu? Tá cheio por aí, né? Mas eu tô passando pela rua assim, eu vejo o Rei do Óleo é preto e amarelo, as lojas de conserto de computador são preto e amarelo. Aí quando você vê uma farmácia preta, né? Você fala, Deus, o que está acontecendo aqui, né? Porque assusta um pouco. Agora, é uma questão de tempo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é contra os padrões, né, de saúde, não sei o que e tal. Mas as coisas mudam tanto hoje em dia que só o futuro é que vai dizer se vai funcionar ou não. Eu acho arriscado, entendeu? Porque assim, se eu for comprar um shampoo, um dermocosmético e aparecer uma loja preta bacana, eu vou tranquilamente, né? Agora, se de repente eu estiver doente, precisar comprar um remédio para o meu filho, eu já não sei se eu penso na cor preta, entendeu? Eu já vou pensar numa cor mais pro branco, mais pro claro, porque eu associo aquilo à saúde. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando vai jogar uma cor assim diferente. Eu acho melhor a gente ir naquele meio comum, né? Aquele mais tradicional, porque a população bate o olho e entende. A gente não vai correr riscos de repente a pessoa achar que tem alguma coisa estranha. E qual que é esse tradicional? É o vermelho com azul? Você vê, não é bem, você vê, você pega, tem muita vermelha com branco, né? Ou azul com branco, ou verde turquesa, assim, com lilás e branco, né? Então, é tomar cuidado, porque tem que ter o branco é que lembra a saúde, depois você põe uma cor adicional. Agora, tomar cuidado com roxo, né, com rosa-choque, sabe, umas coisas assim, que é meio assustador, né? Então tem que pensar bem para ser de bom gosto e ter cara de farmácia. Porque a hora que ela perde a cara da farmácia, aí você tem que fazer a propaganda duas vezes para o cara entender que ali, sabe, tá vendendo saúde, né? E tem também aquela coisa do que tá na frente. Primeiro que não pode ter nenhuma barreira, né? E segundo que também não pode ter buraco na calçada, não pode. Tem que ter atenção. Acho que as farmácias pecam nisso, Regina, e não cuidar do entorno, e não limpar, e não. O que você acha disso? Eu falo muito disso. Olha, inclusive não é só farmácia, né? Farmácia, pet shop, qualquer loja. Se você tem uma árvore na frente da sua loja, pô, tem que arrumar, tem que fazer o quadradinho da árvore bonitinho, cimentar. A calçada não pode ter buraco, né? Você não pode deixar, por exemplo, aquelas 3 vagas que você tem cheia de moto, sabe? Eu brigo muito com o dono de loja, porque às vezes eu olho a loja, tem 3 vagas e tem uma caminhonetona encostada, assim, bem encostada do lado. Aí eu pergunto para ele, de quem é aquela caminhonete? Aí ele fala, é minha. Eu falo, você está pegando a vaga do consumidor? Você está louco, né? Sabe? Então você tem só 3 vagas, você está pegando uma. Então tem coisas óbvias. Você tem que deixar as vagas livres, marcadas, a calçada bem bonitinha, a árvore, né? Se tiver plantas, se tiver vasos, tudo bonitinho, porque todo o entorno da tua loja faz parte da tua loja. Não adianta você falar, mas a árvore é da prefeitura, mas esse monte de lixo aqui na frente foi não sei quem que pôs. Não interessa.
O consumidor bate o olho e fala, nossa, que loja bagunçada, né? Então, tudo tem que estar impecável, porque isso conta na imagem. Regina, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre legislação. É importante a farmácia observar a legislação local antes de desenhar a fachada ou de pedir o arquiteto para desenhar? Tem alguma coisa que ela tem que observar no que diz respeito a isso, a legislação da prefeitura? Tem, porque aí depende muito da cidade, né? Então, tem cidades, por exemplo, igual São Paulo, que tem a lei Cidade Limpa, o tamanho da placa é proporcional ao tamanho da frente da loja, né? Então, às vezes você não pode fazer uma coisa maravilhosa que às vezes o arquiteto imagina, porque não pode, né? Então, o arquiteto geralmente tem que ir na lei e saber até que tamanho ele pode colocar o letreiro ou o totem, né, se ele quer colocar um totem lá fora, qual a altura. E a gente vê muita coisa, né, estranho, porque aqui em São Paulo, quando entrou a Lei Cidade Limpa, muita loja tirou a fachada. Só tirou e não pôs mais, sabe? Então é um pecado, né? Porque tem muita loja que você passa na porta e você não sabe loja de que é. E aí, né, não adianta nada, né? A pessoa não sabe que aquilo é importante, quer dizer, a placa você entender o que aquela loja faz em 3 segundos é muito importante. Então, tem que seguir a legislação para não pagar 2 vezes, porque se você fizer uma fachada errada e passar um fiscal lá e falar, tua fachada está errada, né? Aí você vai ter que fazer de novo. Então, tomar cuidado com isso, mas tem jeitinhos de você poder fazer melhor a fachada. Então, aqui em São Paulo, não sei se nas outras cidades é assim, mas se você tiver um vidro na frente e você colocar o teu letreiro 1 metro para dentro desse vidro, você pode pôr o tamanho da letra que você quiser, sabe? Então tem uns jeitinhos que estão na lei, não é fora da lei, estão na lei, mas só se o arquiteto souber e se tiver espaço para fazer, dá para fazer e fica bem melhor, né? Então por isso que a gente vê às vezes uma fachada toda mirradinha, né? E outra enorme. Você fala assim, nossa, como é que o cara fez um negócio enorme fora da lei? Ele não está fora da lei. Ele conseguiu saber como fazer aquela letra grande dentro da lei. Ele contratou o profissional certo, que conhece a lei e que sabe fazer um bom trabalho. A gente conversou sobre muita coisa aqui, né, Regina? Mas se por acaso você ainda tem alguma dúvida que não foi contemplada aqui, comenta aqui embaixo, manda sua pergunta, que a gente responde depois, ou aqui no canal, ou nas redes sociais da Ascofert, a gente dá um jeitinho de responder a sua dúvida. Regina, obrigada mais uma vez pela sua presença. Imagina, é um prazer estar com você e até a próxima. Até a próxima. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para todo mundo, porque isso, como eu já disse, ajuda bastante aqui o canal a crescer cada vez mais. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.